Caros irmãos e irmãs, para nós compreendermos um pouco sobre esse surgimento desta Santa Missa Ação de Graças, primeiro é importante nós sabermos que toda missa é ação de graças. Toda missa é ação de graças. Toda missa é um momento de nós agradecermos e louvarmos a Deus, por Ele se fazer presente no meio de nós através da Eucaristia. Mas essa tradição que nós então temos, de todo ano fazermos essa ação de graças, foi pego lá dos Estados Unidos. Então, todo ano no Brasil, antes de terminar o ano litúrgico, antes de chegar a festa do Cristo Rei, nós então fazemos na quinta-feira esta missa de ação de graças, de louvar e agradecer a Deus pelas maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, a liturgia durante essa semana, desde semana passada, está falando sobre os finais dos tempos, da chegada, da vinda, melhor dizendo, da segunda vinda do Messias. E a liturgia nos convida a nós refletirmos um pouco também sobre a nossa caminhada enquanto cristão, para que quando Jesus voltar, Ele nos encontra vigilantes no seu caminho. Vigiai e orai. Por isso é muito importante nós fazermos um balanceamento da nossa vida. Como é que está a nossa vida de cristão? Nós sempre fazemos isso no nosso trabalho, não é verdade? Como é que foi o nosso trabalho durante o ano, durante o semestre? Como é que nós fomos na escola? Como é que a nossa família teve uma boa vida de comunitária, assim, de uma boa vida em comunidade? A gente sempre faz esse balanceamento, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, mas é importante também nós fazermos na nossa vida enquanto cristão, porque eu não posso simplesmente ser aquela mesma pessoa durante o ano. Eu sempre posso me empenhar mais. Para Deus eu sempre posso dar o melhor. Por isso que a liturgia nos convida a nós refletirmos a nossa vida de missionários e missionárias. Os pontos positivos que eu fiz durante esse ano, eu preciso continuar fazendo. E os pontos negativos que foi surgindo na minha vida pessoal, na minha vida comunitária, eu preciso melhorar. Eu sempre posso dar mais. Eu sempre posso me esforçar. Porque para Deus, nós sempre temos que dar de melhor. Isso que é viver a santidade. Viver a santidade é cada dia mais nós configurarmos a nossa vida segundo a vontade e o amor de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, dai graças a Deus também é nós refletirmos um pouquinho, adentrar dentro de nosso coração e refletirmos desde o começo desse ano até hoje. Quantas coisas boas Deus realizou na sua vida. Quantos perigos que poderia acontecer na sua vida, quantas ciladas do demônio, melhor dizendo, poderia acontecer na sua vida, e Deus, Ele te salvou. Quantos problemas que você teve lá com seus filhos, com seus netos, até mesmo com seu marido, com sua esposa. Talvez você até pensou, esse ano eu acho que nós não vamos para frente. Mas graças a Deus você conseguiu superar com a graça de Deus. O serviço, talvez você precisava de um serviço na sua vida, você estava desempregado e assim por diante, você estava sem esperança, sem ânimo, estava desanimado, mas eis que no fundo do túnel, a luz da esperança que é Jesus brilhou, e você conseguiu este serviço. Quantos problemas de saúde você teve, mas você entregou nas mãos de Deus
e Deus restaurou a sua saúde. Quanta doença espiritual que você teve durante o ano também, pecados que te escravizava, que não deixava você viver como filho e filha de Deus, e você foi libertado. Devemos louvar e agradecer a Deus. Inúmeras bênçãos, tenho certeza que foi realizado na sua vida. Grandes sinais que demonstram que Jesus está vivo, que está presente na nossa vida, aconteceu na sua vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, é importante nós louvarmos a Deus, sim, mas sem dúvida, teve muitas coisas que não foi realizado na sua vida durante esse ano. Talvez você pediu aquilo que você necessitava, precisava na sua vida, mas ainda não chegou. Mas persevere na oração, que no momento certo, na hora certa, Deus vai estar com você. No momento certo, na hora certa, melhor dizendo, Deus vai dar a graça que você precisa e necessita. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que Deus nos ama tanto, que Ele nunca vai nos amparar. Talvez aquilo que você não recebeu durante esse ano, é porque ainda não foi da vontade de Deus. É porque Deus quer ensinar algo na sua vida durante toda essa realidade que você está vivendo com os seus problemas. Basta você abrir os seus olhos. Talvez Deus não te deu aquilo que você precisa, meu santinho e minha santinha, porque você precisa rezar mais, precisa dobrar o joelho, precisa confiar mais na graça de Deus. Perseveremos, caríssimos irmãos, na oração e na fé. Hoje é dia também de louvar e agradecer a Deus pelos trabalhos pastorais que foram realizados em nossa paróquia. Eu costumo dizer que a igreja não é do padre, a igreja é de todos vocês. Se o padre evangelizasse sozinho, ele não ia conseguir levar o evangelho a todos. Por isso que o padre conta com os leigos e leigas que são vocês. Papa Francisco já disse, neste ano do laicato, que nós precisamos de leigos em saída, que vão até no meio do mundo, no meio da sociedade, anunciando a palavra de Deus, mas não só anunciando a palavra de Deus, mas testemunhando. Por isso, gostaria de enfatizar aqui algumas pastorais, que com a graça de Deus, muitos leigos aqui da nossa paróquia, juntamente conosco padres, o padre José Ferreira e eu, os dedicaram em prol da evangelização. Por isso hoje queremos louvar e agradecer a Deus, aproximadamente pelas 23 pastorais que nós temos em nossa paróquia. Pastorais pé no chão, que vão ao encontro daqueles que necessitam da ajuda de Deus. Enfatizo algumas aqui. Nós temos a pastoral da ação social, que trabalhou muito bem. A pastoral da ação social, eles levam alimentos, o pão material, para aquelas famílias carentes que necessitam de comida. Não tem como nós evangelizarmos o pobre se ele está com fome, se sua barriga está doendo. Antes de evangelizar, de falar de Deus, nós precisamos dar alimento para eles, para depois falarmos de Deus. E a nossa paróquia Nossa Senhora da Glória fez. Aos acólitos anônimos, a nossa paróquia Nossa Senhora da Glória trabalhou muito bem. Quantas pessoas que são dependentes químicos desse alcoolismo? Quantos irmãos nossos, irmãs que são alcoólatras, e muitas vezes as famílias são destruturadas, famílias que vivem na divisão, vivem no pé de guerra, por causa do álcool, porque o álcool não traz paz, o álcool ele gera violência,
quando a gente vai ingerindo, não aos poucos, mas quando vai ingerindo muito, vai tomando conta da vida da pessoa e a pessoa vai se tornando escrava deste álcool. E a nossa paróquia ajudou muitos irmãos e irmãs a ser curado, a ser libertado deste álcool. A pastoral da pessoa idosa, nossa paróquia foi até essas pessoas que muitas vezes a sociedade exclui. Porque para a sociedade, quando a gente está jovem, né, está firme e forte, está com o rosto bonito, está com a pele brilhosa, aí tem valor, né? Porque está dando bastante serviço para a sociedade. Mas enquanto a gente chega numa certa idade, para a sociedade a gente já não presta mais, porque a gente já não consegue mais trabalhar. E para a sociedade, os idosos são excluídos, mas para a igreja não. Para o reino de Deus, todo mundo tem a mesma dignidade e o mesmo valor. E a pastoral do idoso foi ao encontro dessas pessoas, para levar o amor de Deus até eles, através do carinho, através da acolhida, através da atenção. Nossa paróquia trabalhou com a pastoral familiar, com a pastoral carcerária. Muitas vezes a gente aponta o erro dos jovens que estão lá no cárcere, porque está nas drogas, está na violência, está no tráfico, e é por isso que ele está lá. Ele tem que estar lá mesmo, porque se ele fez isso, ele tem que pagar por isso. Infelizmente a gente pensa isso, mas a gente não levanta para levar a palavra de Deus até ele. E a nossa paróquia, com a pastoral carcerária, levou Jesus, que é caminho, verdade e vida, até esses jovens. Padre José pode dizer melhor do que eu, muitos jovens, sem dúvida, já melhoraram de vida lá, por causa da presença da igreja até nesse ambiente. A pastoral da saúde, a nossa igreja, a nossa paróquia se preocupa também, não só com a saúde espiritual, mas com a saúde física. Quantas pessoas que são pobres, humildes, simples, não têm dinheiro para comprar um remédio, e a nossa pastoral da saúde foi até elas dar este conforto e ajudar de uma forma ou de outra. E por fim, a nossa pastoral da criança. E a gente sabe que quando elas são crianças, estão numa fase muito importante, porque precisa ser bem educada, precisa ser bem assistido, porque essas crianças são o futuro da nossa nação, da nossa igreja. No meio dessas crianças vai nascer um sacerdote, vai nascer uma freira, vai nascer um religioso, vai nascer um pai de família, uma mãe de família. E a igreja foi até também, juntamente com a pastoral das crianças, até essas crianças carentes. Como vocês podem perceber, na liturgia, a gente sente a presença de Deus quando ela é preparada. E na liturgia, a gente também experimenta o amor de Deus, quando ela é bem estruturada, bem organizada. Por isso eu gostaria de agradecer ao coordenador da liturgia, que tanto empenhou durante esse ano, os ministros da Sagrada Comunhão, os leitores, Ministério de Música, enfim. Porque para ter uma boa missa, para ter um momento de espiritualidade, todo mundo deve trabalhar junto, rezar juntos, para que possamos ter um bom momento de espiritualidade com Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus, ele expressou o seu sentimento, porque Jesus, ele não quer que nenhum de nós o percamos, mas ele quer que todos nós estejamos no seu redil. Ele quer que todos nós estejamos salvos, mas Jesus não impede a liberdade de cada um de nós,
Mas se nós deixarmos com que Jesus entre na nossa vida, Ele transforma na nossa vida, segundo a sua vontade. É o que nós escutamos no Evangelho. Jesus chorou porque Jesus via Jerusalém se perdendo. Ele via que Jerusalém ia ser destruído porque não quis acolher Jesus na sua vida, porque não quis acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, aquele que vinha para nos salvar e endireitar os caminhos do Senhor. Mas Jesus chorou porque Jesus tem atitude de pai. Assim como o pai ama o seu filho, Jesus ama também cada um de nós. E tenha certeza, meu irmão, que quando a gente está desviado do caminho de Deus, Jesus, sem dúvida, Ele fica triste, porque Ele não quer que nenhum de nós estejamos no caminho das drogas, da violência, no caminho de não acreditar nele. Ele quer que nós estejamos juntos contigo. E hoje estamos celebrando então Santa Cecília, que foi uma grande virgem, mártir. Foi virgem porque consagrou a sua vida a Deus. Foi mártir porque doou a sua vida em prol da evangelização do reino de Deus. É isso que nós devemos ter essa certeza, caríssimos irmãos e irmãs. Nós não viemos a este mundo à toa. Nós viemos a este mundo para ser a luz de Cristo. Essa luz que transmite ao mundo, em nossos gestos, a luz da justiça, do amor e da paz. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa é momento de agradecer e louvar a Deus, mas é momento também de pedir as forças de Deus, para que a gente continue essa missão que Cristo confiou a você. Você, como mãe, tem que ser uma boa mãe lá na sua família. Você, como pai, precisa ser um bom pai para os seus filhos. Deus que confiou a você uma responsabilidade lá na sua família, lá no seu trabalho, na igreja. Nós precisamos nos empenhar bem, porque é isso que nós vamos apresentar de Deus. Nós vamos apresentar para Deus quando tivermos cara a cara com Ele. Jesus não vai perguntar para nós: olha, quanto terço você rezou? Quantas missas você rezou? Vamos lá, vamos ver. É claro que toda essa espiritualidade tem que nos ajudar para ter uma ação concreta de Deus no meio do mundo. Mas o que vai contar no céu é aquilo que nós fizemos de caridade. Se minhas atitudes e as minhas ações foi voltado ao reino de Deus e foi voltado para esta caridade. Peçamos então, caríssimos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, que a bênção de Deus nos dê força e coragem para que continuemos a missão de Jesus. Pois nós viemos a este mundo não para ser servido, mas sim para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.